Atraente. Vocês não vão precisar ir num restaurante chique para poder fazer essa sobremesa simples, porém sofisticada. Vem comigo. Uma das sobremesas mais utilizadas pelos restaurantes chiques do Brasil, essa nova harmonização de morango e redução, os olhos chegam a brilho de pensar nessa preparação. Eu vou trazer para vocês aqui essa sobremesa com um toque diferente. A gente vai utilizar o crumble, essa farofinha de origem britânica, composta de uma compota de fruta, com uma gordura em cima, um sólido, farinha e açúcar e aromatizada com outro ingrediente. A gente vai utilizar essa mesma técnica de crumble, que é essa farofa, para poder dar um diferencial e crocância na nossa harmonização de morangos e balsâmicos. E também a gente vai fazer um chantilly e colocar um hortelã para dar todo um frescor final nessa preparação. Primeiro passo que a gente vai fazer, a gente vai para o nosso crumble. Enquanto ele assa, a gente vai fazer no restante da nossa preparação. Uma sobremesa muito simples e sofisticada. A gente vai precisar de farinha de trigo, açúcar refinado, manteiga gelada e castanha do Brasil, que eu vou utilizar, ou castanha do Pará, para quem é dessa região, e a gente tem que valorizar o nosso ingrediente e esse estado lindo que a gente tem pelo Brasil. Então a gente vai precisar de uma travessa, uma peneira, eu já falei aqui no canal para vocês, então sempre os secos a gente vai sempre peneirar. Então eu vou pegar a nossa farinha e a gente passa pela peneira para a gente não ter aqueles grumes, tá? No final da nossa preparação. Então a gente vai colocar a nossa farinha de trigo. Vou bater aqui para a gente peneirar. Vamos colocar o nosso açúcar refinado. Vou retirar a minha peneira. Agora a gente vai cortar as nossas castanhas do Pará, ou castanha do Brasil. Eu vou utilizar um corte mais grosseiro, porque eu quero que a castanha apareça. Então eu vou mostrar os dois jeitos para vocês. A gente não vai fazer dessa maneira finamente, porque senão ela vai sumir no final da preparação. Grosseiramente é quando a gente tem cortes irregulares, cortes maiores, sem precisão. Então aqui a gente tem a diferença. Eu quero que apareça esse crocante. Então eu vou deixar todos eles irregulares. E a gente vai fazer assim com todas as nossas castanhas. Eu falei um pouco sobre castanha do Pará e castanha do Brasil, porque a nova nomenclatura é castanha do Brasil, porque a gente está utilizando, levando esse ingrediente regional do Pará para o restante do mundo. Então houve essa modificação de nomenclatura. Mas aqui no Brasil a gente gosta de falar castanha do Pará. Então tem esse incômodo para o pessoal que é da região e do estado de ter modificado a palavra pro do Brasil, como se fosse uma desvalorização, né? Então tanto castanha do Pará ou castanha do Brasil é utilizada. Vamos finalizar a nossa castanha. Nossos cortes grosseiros, porque a gente quer que a nossa castanha apareça no final do nosso crumble. Aqui a gente já vai passar para os nossos secos, a nossa farinha, o nosso açúcar. Puxou na faca, soltou. Por último, a gente vem com a nossa manteiga gelada. Aqui a gente vai trabalhar só com as pontas do dedo. A gente não quer aquecer muito a nossa manteiga, porque a gente precisa que essa preparação entre fria no forno. Então, sempre quando a gente trabalhar com massas que vão manteiga, a gente precisa de um forno pré-aquecido e a temperatura da massa gelada. Então, a gente vai trabalhar muito rapidamente e a gente já vai levar para o nosso forno que já está pré-aquecido a 180 graus. Então, eu vou colocar a nossa manteiga aqui. Verter ela sobre os nossos secos e vou começar a misturar com a ponta do dedo. A manteiga vai dar a umidade que a massa precisa, mas lembrando que a gente está falando de um crumble, que é uma espécie de farofa. Então ela não vai juntar totalmente, a gente só precisa apertar o suficiente para que ela junte essa massa. Assim que ela for para o forno, ela vai acontecer uma leve tostada, caramelização desse açúcar e a gente vai atingir o ponto que a gente deseja do nosso crumble.
Vou misturar mais um pouco, só pra gente conseguir firmar a nossa manteiga. Ó, aqui foi suficiente. Se vocês acharem que a manteiga aqueceu demais, a gente leva para a geladeira 15 minutos. Eu vou colocar meu crumble, essa preparação de farofa, um pouco na geladeira para a gente entrar com ela totalmente gelada. Então aqui eu senti que a nossa manteiga está em uma temperatura ambiente e eu preciso que ela esteja mais gelada. Mas vocês conseguem ver, olha, os pedaços da castanha, açúcar e farinha com a manteiga. Essa é a farofa que a gente deseja nessa preparação. Então eu vou levar para a geladeira e a gente já entra no forno com essa preparação. Voltamos com a nossa farofa de crumble. Coloquei 10 minutos no freezer. Vocês conseguem ver a consistência dela. Então essa massa vai entrar gelada no nosso forno, que já está pré-aquecido. Vou colocar no forno. Ali eu vou cronometrar em torno de 10 minutos a 12 minutos. Isso vai depender do seu forno. Eu já falei para vocês aqui no canal que a gente tem que entender os equipamentos que a gente tem. Então eu vou deixar 10 minutos e vou dar uma visualizada. A gente precisa que esse açúcar caramelize e a gente dê essa farofa, esse crocante. A gente precisa no final de uma preparação crocante. Lembrando que sempre que há manteiga, ela vai endurecer, pegar consistência quando a gente retirar do forno. Então não tente atingir o ponto de crocância dentro do forno, senão a gente vai acabar queimando a nossa farofa. Enquanto ela está lá, a gente vai para um próximo passo da preparação. A gente vai para os nossos morangos. A gente vai partir todos eles ao meio. Então, uma faquinha de legumes. A gente vai deixar esse corte mais aparente. Um corte maior. Aqui, eu já vou reservar o meu morango que já está pronto para poder finalizar a nossa sobremesa. Então, eu vou devolver ele para a minha bowl que está aqui, o meu ramequim. Agora, o próximo passo, a gente vai bater um chantilly. Então, eu tenho creme de leite fresco, açúcar e um pouco de baunilha que a gente vai introduzir no final da preparação. A gente vai precisar de uma batedeira. Primeiro passo, a gente vai colocar o creme de leite, a gente vai começar a bater até ele pegar uma leve textura. A gente vai vir com o açúcar sempre peneirado. Então eu vou peneirar o açúcar em cima do creme de leite. A gente vai bater mais um pouco e introduzir a baunilha. Lembrando que o creme de leite, quando a gente está batendo ele, buscando a aeração, ele continua o ponto. Então se vocês tentarem deixar ao ponto de chantilly, quando a gente parar a batedeira, ele vai continuar. Então tem um perigo desse creme de leite virar manteiga. Então a gente sempre tem que bater um ponto antes, porque ele continua após que a gente desligue a batedeira. Então vamos lá. Creme de leite fresco. Agora a gente vai bater um pouco e introduz o açúcar. Então a gente vai dar essa leve aeração para a gente conseguir introduzir o nosso açúcar e deixar mais consistente. A gente não vai entrar os dois ingredientes juntos. Agora aqui a gente já conseguiu esse início de aeração e a gente vai vir com o nosso açúcar agora. Vou posicionar a batedeira aqui. Colocou, a gente já desce e agora a gente vai bater até atingir o ponto que a gente deseja. Lembrando, um ponto antes. Nosso chantilly chegou no ponto e agora a gente vai introduzir a nossa baunilha e vai só emulsificar. A gente vai bater 2 segundos só para ela poder emulsificar, ela misturar na nossa mistura. E aí a gente leva esse chantilly para a geladeira só para ele ganhar a temperatura, dar uma resfriada enquanto o nosso crumble está saindo lá no forno. Então vamos lá, vamos jogar um pouco de essência de baunilha. E agora a gente dá essa misturada. Que foi, a gente chegou no ponto. Então eu vou retirar da nossa batedeira, vou passar para um ramequim, para a gente poder reservar a nossa preparação. Então aqui, vou puxar para vocês, frente à câmera.
Agora eu vou reservar na geladeira e a gente já continua a nossa preparação. Eu já estou sentindo aquele cheiro de castanha adentrando toda a minha cozinha, então o nosso crumble vai estar pronto no forno. Eu vou lá, já está entrando aqui nas minhas narinas, não estou resistindo para esse crumble. Vou pegar ele para vocês. Verifiquei, a gente já consegue, ó, aquela caramelização que eu falei para vocês. Então a gente tem aquela cor amarronzada do nosso crumble. Vou mexer para vocês verem que virou uma farofa solta. Eu vou deixar ele dar uma leve esfriada, lembrando que ele vai pegar essa crocância que tem por conta da manteiga quando ele começar a baixar a temperatura. Então, se a gente tocar nele, a gente vai ver uma parte que está um pouquinho mais úmida. As partes maiores rústicas da nossa castanha, elas vão estar mais firmes. Todo o crumble ele vai pegar a mesma consistência de crocância. Então, eu vou reservar aqui do lado. Enquanto ele vai esfriando, a gente vai montando a nossa sobremesa. Aqui, eu já reservei para vocês uma taça, para a gente poder ter uma preparação sofisticada. Os nossos morangos. A nossa redução de balsâmico. Aqui eu tenho a preparação pronta de redução. Para vocês poderem fazer em casa, a cada 500 ml de balsâmico, a gente reduz para 1/4 ou a gente reduz pela metade. Se for pela metade, a gente vai colocar 1 colher de sopa de açúcar. Então a gente deixa o fogo baixo, a gente vai reduzir e a gente vai concentrar esse sabor do balsâmico. A gente tem também o nosso chantilly, que a gente acabou de fazer na nossa preparação, aromatizado com um pouquinho de essência de baunilha no final. A gente tem também umas folhas de hortelã para poder finalizar. Enquanto o nosso crumble vai baixando a temperatura ali, eu lembrei de falar uma coisa para vocês muito importante. Ao longo da trajetória de vocês no canal, que vocês vão aprender a cozinhar comigo, vocês vão sentir prazer pela gastronomia. Então vocês vão querer conhecer novos sabores. Sabores brasileiros, sabores mundiais. Aonde vocês estiverem no supermercado, vocês vão querer comprar todos os temperos ou condimentos que vocês verem pela frente. Calma, isso é natural. Mas eu vou dizer para vocês também que vai acontecer erros. Vocês vão querer comprar tudo, misturar tudo e no final da preparação não vai haver uma harmonização. Como a gente falou aqui no vídeo, que a gente tem um morango, a gente tem uma redução balsâmica, a gente tem a nossa farofinha super especial de crumble e o nosso chantilly. Então a gente tem 4 ingredientes e a gente vai fazer uma preparação de uma sobremesa muito contemporânea, utilizada nos melhores restaurantes do Brasil, que vocês vão poder fazer na casa de vocês. O que eu quero dizer com isso? Os erros vão acontecer, então isso me lembra de histórias. Esses dias um amigo meu chegou e me mandou mensagem, 11 horas da manhã, porque ele contaminou todo o filé dele com noz moscada. Não conhecia noz moscada, foi colocar, não sabia que tinha um sabor muito forte, acabou raspando demais no filé, contaminou todo o filé e ia acompanhar um risoto, se brincar ele contaminou a casa inteira, né? A gente tem que conhecer os ingredientes, então calma, vamos com calma. Mas o que eu quero dizer é que quando você começar a centralizar, começar a utilizar menos ingredientes, vocês vão chegar no ponto que vocês vão ser cozinheiros melhores. Vocês vão trazer prazer para as pessoas, vocês vão conseguir apresentar um prato e as pessoas vão falar para vocês: nossa, com 4 ingredientes você conseguiu fazer essa sobremesa linda? Esse é o intuito desse vídeo. Agora a gente vai para a nossa montagem. Eu vou colocar um pouco de crumble no fundo da nossa taça, só para a gente forrar, dar esse início da preparação. Então a gente faz essa base aqui. Agora a gente vai vir com os nossos morangos. Metade da taça, mais ou menos. Agora a gente vai colocar um pouco da nossa redução. A gente vem com mais crumble. Então a gente vai fazendo essas camadas, como se a gente estivesse fazendo um verrine, que é uma outra sobremesa que a gente vai fazendo camadas. Então a gente vem com uma camada, uma outra camada de sabor, uma terceira camada de sabor e a gente vai fazendo essa construção. Vamos colocar mais morango. Agora aqui, eu posso finalizar com todos os morangos da preparação. A gente vai regar com a nossa redução de balsâmico novamente. Agora aqui a gente já rega para poder
finalizar. Venho com mais crumble. Ó, e vocês já conseguem perceber como a nossa farofa tá crocante e ela tá rústica. Então você tem pedaços maiores e temos pedaços menores como farofa. Olha, agora eu tô colocando a nossa farofinha. Então a gente vai ter essa nuance, muito por conta do corte que a gente fez lá no início, lembra? Cortes irregulares na castanha para a gente ter texturas diferentes. Agora aqui a gente vai vir para a parte de finalização. Eu vou pegar o nosso creme de leite fresco, que foi batido com açúcar e essência de baunilha para virar o nosso chantilly. E a gente vai fazer algo aqui muito usado na cozinha. A gente vai precisar de 2 colheres e a gente vai fazer uma quenelle, que é aquele formato de 3 partes. Então a gente vai, ó, praticamente boleando na colher para a gente ter aquele formato da quenelle. Eu vou mostrar para vocês. A gente vai encher a nossa colher de chantilly e a gente vai começar a passar ela, ó, um formato, um lado, outro lado. E aí a gente vai jogando pela nossa colher. Então jogou, puxou. Jogou, puxou. Novamente, jogou, puxou. Então aqui na quenelle a gente tem 3 lados. 1, 2 e o terceiro que está embaixo da colher de sopa. A gente ajeita para deixar bem bonito. Ó, ajeitei. Quenelle pronta. Agora a gente só vai soltar ela na nossa sobremesa. A gente vai vir com a colher de sopa aqui, vai dar uma leve empurrada para ela soltar no meio da nossa preparação. Então, coloquei, a gente dá uma puxada, ajeita a parte da quenelle que a gente empurrou com a colher de sopa. Reservar o restante. Agora aqui, eu vou vir com um morango que eu deixei para a parte final da finalização. Vou colocar ele no centro. E vou vir com umas folhas de hortelã para a gente poder dar um frescor e dar uma cor também. Eu já falei aqui no canal para vocês que a gente tem que pensar nas cores do preparo antes da gente iniciar, assim como os sabores. Então eu vou pegando algumas folhas de hortelã e vou soltando elas aqui. Ó, vou soltar de cá. Elas vão fixar na nosso chantilly. Solto outras na taça. Mais encostadas na taça. Pra cá. Lembrando que aqui não tem que ser ajeitadinho. A gente tem que soltar como se tudo fosse colocado no lugar que a gente desejou. Então a gente vai colocando meio disperso, sem muito movimento complexo, né? Então a gente vai soltando os nossos hortelãs. Vou colocar mais 2 folhas. E eu vou colocar essa pequenininha, pegar ela aqui, soltar ela bem aqui em cima da preparação. Vou retirar minha luva. E aqui a gente tem essa preparação super contemporânea, que é o nosso morango com redução de balsâmico, folhas de hortelã para poder dar um frescor no final, o nosso chantilly e esse crumble super especial, essa farofa de castanha do Brasil, para dar todo um crocante na nossa preparação. A gente reduzir a quantidade de ingredientes e a gente ter essa preparação simples, mas muito sofisticada, que vocês conseguem fazer na casa de vocês. Vocês não precisam ir no restaurante. Então isso daqui é fundamental e vocês vão surpreender várias pessoas. Eu quero que vocês se inscrevam aqui no meu canal, reproduzam essa receita. Todas as quantidades estão no nosso site. Sigam o nosso Instagram, por lá a gente tem lives acontecendo todas as semanas. Enquanto eu aguardo as fotos de vocês para poder reproduzir essa receita, enquanto eu estou sentindo o aroma, eu vou sair aqui do vídeo. Espero vocês no próximo porque eu vou comer essa receita, eu não vou aguentar não. Fui! No final, mas foi. Aê! Mas outra, aê, foi direto. Enfim. Eu falei, Só faltei fazer assim, ó. Ó o cara aqui.